E hoje o debate acontece entre ex-ministros da Educação, Cristóvão Buarque e Ricardo Rodrigues. Muito bem-vindos os dois ministros aqui. Eu já peço de antemão a avaliação dos senhores sobre a decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que assinou o expediente de devolução da MP 979, que trata da designação de reitores e avaliou como inconstitucional. Eu começo com o ministro Cristóvão Buarque. Por favor. Eu não vou emitir o juízo de valor sobre a constitucionalidade. O presidente do Congresso tem uma assessoria muito boa e sabe disso. Agora, eu comemoro que tenha sido devolvido, porque era um equívoco completo. Primeiro, ia colocar o reitor no bolo das negociatas para ver como ter mais votos no Congresso. Os deputados iam começar a indicar quem é que eles queriam como reitor. Tinha essa possibilidade. E segundo, uma universidade não pode estar subordinada à vontade do político, presidente da República. Daqui a pouco, esse ministro que está aí ia começar a definir como é que seriam as festas, porque ele diz que são balbúrdia. Então ele ia começar a dizer qual era a música, depois qual era a roupa, qual era a bebida, e depois ia querer escolher como seria a teoria que seria estudada. Terminaria tentando, eu acho que não conseguiria, mas criaria uma tensão, tentando influir nas aulas, tentando influir nas pesquisas. Agora mesmo a gente vê como o presidente se mete qual é o melhor remédio para cuidar da nossa epidemia. Isso ia ser levado, poderia ser levado para dentro das pesquisas. Um equívoco querer nomear politicamente reitor. Ministro Vélez Rodrigues. Boa tarde. Sim, ministro, a gente quer uma avaliação primeiro do senhor sobre essa medida de devolver, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, de devolver essa medida provisória e julgar inconstitucional. Então, uma primeira avaliação. Bem, primeiro, meu cumprimento ao ex-ministro Cristóvão Buarque. Tive a oportunidade de vê-lo há muitos anos atrás, em mesa redonda. Aproveito para lhe dar um abraço. Bem, eu acho que deve ser preservado o rito institucional. O rito institucional manda que o Congresso, e no caso concreto, o presidente do Senado, julgue acerca da procedência de dar continuidade à medida. E não sendo assim, deve voltar ao curso normal, quer dizer, tem que ser remetido ao senhor presidente da República. Ministros, aqui é o Evandro Cini de São Paulo, sejam muito bem-vindos ao Visão CNN. O MEC informou sobre essa MP que o objetivo seria suspender as eleições para os cargos de reitores e vice-reitores que ficarem vagos durante a pandemia. Ou seja, seria uma forma de ocupar esses cargos enquanto a pandemia acontece e, de fato, não dá para fazer eleições em universidades. Os senhores acham que realmente seria necessário substituir essas pessoas de forma emergencial? Isso é necessário ou é preciso que o ministro da Educação se preocupe com isso neste momento? Eu começo então com o ministro Vélez Rodrigues, por favor. Bem, eu acho que quanto menos se perturbar a ordem institucional, melhor. Acho que uma medida que seria menos traumática seria prolongar durante a pandemia o mandato dos reitores cujo período terminou. E uma vez terminado, far-se-ia a eleição normal. Quanto às eleições, eu tenho meu ponto de vista particular, tentei desenvolvê-lo no início da minha gestão, não foi possível pelo fato de que saí, mas depois conversamos sobre isso. Ministro Cristóvão Buarque, o senhor acredita que seja necessário arrumar suplentes enquanto não se pode fazer eleições durante uma pandemia? Qual que é a sua visão sobre essa resposta do MEC? A minha visão é a mesma do ministro Vélez. Prorroga o mandato do reitor. Além disso, em quase todos os casos, o vice-reitor tem um mandato que não coincide com o reitor. Passa para o vice-reitor. Mas, em último caso, consulta a comunidade através do reitor que está terminando o mandato. Ele ouve alguns por telefone e indica um nome ou dois ou três para o ministro.
mas não dá esse poder de interferência que é muito ruim para o trabalho de ensino e pesquisa. É ruim. Concordo com o ministro Vélez. Melhor seria prorrogar o mandato dos atuais reitores. E se um deles dissesse, não quero, é um direito, coloca o vice-reitor. Eu quero, Luciana, de volta, ministros aqui falando, eu quero aproveitar uma fala do ministro Cristóvão Buarque, quando ele fala que daqui a pouco vão querer começar a interferir nas festas, que já chamam de balbúrdia. Eu quero aproveitar essa fala para a gente fazer uma discussão, inclusive, bem sincera, sobre a questão da ideológica dentro das universidades. Os senhores acham que as universidades têm essa interferência ideológica? Como lidar com isso? Os senhores não acham que o governo federal agora, nesse embate com os reitores, com os estudantes, acaba prejudicando esse diálogo? E aí eu começo com o ministro Ricardo Rodrigues. Bem, a questão ideológica sempre esteve presente na universidade, não há dúvida disso. Agora, o ruim é quando a parte ideológica se sobrepõe à racionalidade administrativa. Nesse sentido, eu acho que haveria mecanismos de eleição de reitor que não dessem tanto peso à parte ideológica, que hoje se confunde muito com interesses sindicais. A universidade não é um sindicato, a universidade é mais do que isso. Poder-se-ia escolher o reitor da forma como já o ITA faz escolha de reitor. Abre-se uma comissão de busca de currículos, abre uma chamada no estado correspondente, ou as pessoas podem apresentar candidatos, os 5 candidatos mais, com maior apoio na unidade regional são submetidos à sabatina pela comunidade acadêmica, de que participam professores, alunos, funcionários, incorporando o empresariado local, porque a universidade tem que estar vinculada de uma forma dinâmica ao sistema produtivo. Depois dessa sabatina, se escolhem os 3 melhores candidatos e esses 3 melhores candidatos são apresentados para nomeação. Haveria respeito à vontade da comunidade acadêmica? Claro, seria um pleito em que houve uma escolha pelos usuários do sistema educacional. Incorporaria o sistema produtivo, que em outros países está presente com grande sucesso. Cito o exemplo da Alemanha. Então, seria possível fazer uma reforma intermediária. Eu acho que o modelo atual favorece demais os sindicatos e isso não é bom para a universidade. Ministro Ricardo Rodrigues, antes de passar a palavra para o ministro Cristóvão Buarque, eu faço aqui uma pergunta da nossa analista de política em Brasília, Basília Rodrigues. Constata que o senhor foi um dos primeiros ministros demitidos do governo Bolsonaro e agora, novamente, o MEC está no centro de polêmicas e pedidos para mudar o ministro, no caso, o Weintraub. Aí ela queria uma avaliação do senhor, rapidamente. Bem, a avaliação qual seria? Estou falando como cidadão que me interesso pela educação. As razões pelas quais saí não são objeto desta entrevista, portanto não falo dessas razões. Certamente não havia uma razão de desconhecimento da minha parte do sistema educacional brasileiro. Sou professor de Universidade Federal concursado, acho que a Universidade Federal é um patrimônio da nação, sempre destaquei que não deveriam ser privatizadas as universidades federais, devem ser preservadas como entidades autárquicas públicas que prestam serviço à nação. Mas a sua administração poderia ser melhor gerida, mais racionalizada. Era nesse sentido que eu colocava essa sugestão de mudança no mecanismo de escolha dos reitores de universidades federais. Jamais desconhecendo o caráter público, jamais querendo privatizar e jamais pretendendo que uma solução de força imediata se sobrepusesse à legislação. Aliás, acho que essa mudança na legislação de escolha de reitores deve transitar no Congresso. Eu, durante a minha curta permanência no MEC, falei com o presidente da Câmara, falei com o presidente do Senado e destaquei que eu levaria
com uma proposta de reforma de gestão das universidades federais para que transitasse na Câmara e no Senado. É o lugar onde devem ser discutidas as coisas. Certamente daria muita mais força a isso e teríamos uma administração mais racional. Agora sim, ministro Cristóvão Buarque pode, inclusive, comentar a fala do ministro Vélez Rodrigues, mas a minha pergunta era sobre a interferência ideológica e se existe mesmo uma ideologização. Eu não vou conseguir falar essa palavra. Mas, enfim, se existe... Ideologização. Não consigo. Ideologização. Muito obrigada, ministro Vélez Rodrigues, por essa ajuda. Se existe essa Ideologização. Dentro... Diziam que eu não falo português, pelo menos no caso daí não pronuncio bem. Não fala português, fala melhor que eu. Muito obrigada, ministro. Então, a palavra para o ministro Cristóvão Buarque. Eu creio que pior do que ideologização é um partidarismo. Ideologização, pelo menos, é o nível das ideias. Da mesma maneira que eu acho errado um presidente ou um ministro indicar politicamente o reitor, eu acho errado um reitor eleito impor suas ideias, sua ideologia ao conjunto da comunidade. Tem que ser aberto, livre completamente. E eu sinto um certo partidarismo. Isso trouxe mal para o Brasil e muito mal para os governos anteriores, que perderam o senso crítico que a universidade deveria fazer. Eu acho que as universidades, sobretudo as públicas, eram muito atreladas aos governos anteriores, especialmente do presidente Lula e da presidente Dilma. Esse atrelamento partidário não fez bem nem aos governos, nem ao Brasil e nem às universidades. Então, eu acho que a gente deve despartidarizar. Quer ver um detalhe? Eu, por mim, não vou discutir os critérios que o ministro Vélez falou de eleição de escolha de reitor, embora concorde com ele que o que está aí não é perfeito. Aí eu defendo, por exemplo, que não deve ser reitor militante de partido. Antes de assumir, tem que dizer, não sou mais militante desse partido, me desfilio. Aí deve despartidarizar. Quanto à ideologização, eu sou contra uma ideologia, monopolizar o pensamento. Mas ter debate de todas as ideologias, isso eu acho que seria positivo. Na verdade, está faltando ideologias e está sobrando partidos nas universidades. Ministros Cristóvão Buarque e Vélez Rodrigues, muito obrigado pelo debate aqui no Visão CNN. Desejo saúde e um bom fim de semana aos senhores. Obrigada. Muito obrigado e queria destacar que concordo neste último ponto com Cristóvão Buarque. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.